1747, nós vamos ver a Guerra dos Massacates, que aconteceu no período de 1710 a 1711. Bom, essa revolta, né, essa guerra já aconteceu na região ali nordeste, na região de Olinda e Recife. E aqui nós já vamos ter também uma outra presença, né, de colonizadores, que são os holandeses, certo? Então, a Guerra dos Mascates, no segundo parágrafo diz o seguinte: a situação começou a mudar quando os holandeses foram expulsos do Brasil e financiaram a produção de açúcar nas Antilhas, passando assim a concorrer com a produção brasileira. Bom, a região Nordeste, como nós vimos, era a região que mais produzia açúcar, né, e que mais importava, porque estava mais próximo, né, da metrópole. E nós vimos que a capitania que mais se desenvolveu foi a capitania de Pernambuco, que está no Nordeste, certo? Então, com a expulsão dos holandeses, eram eles que tinham, né, nós sabemos que o açúcar, a cana-de-açúcar, ele não é de origem brasileira, né, ela foi trazida e plantada, né, aqui. Então, os holandeses também tinham, né, essa forma de fazer em outra região, foi o que eles fizeram nas Antilhas. Começaram a produzir, né, açúcar através da plantação de cana-de-açúcar. Então, também nas Antilhas foram, né, criadas várias lavouras pelos holandeses. E isso fez, né, gerou competição com as capitanias que fabricavam, né, que exportavam o açúcar, certo? Continuando, essa concorrência afetou os senhores de engenho de Olinda, que entraram em decadência. Como não obtinham mais os lucros com a produção açucareira, não dispunham de capital para saldar suas dívidas. Naquela época, os comerciantes portugueses, chamados de mascates, daí o nome da revolta, ocupavam Recife e tinham dinheiro para emprestar aos senhores de Olinda. Os donos de engenho de Olinda acabaram contraindo empréstimos com os mascates do Recife. Porém, estes cobravam altos juros pelos empréstimos, ocasionando o endividamento cada vez mais dos olindenses. Olinda, no entanto, era o centro político de maior importância da capitania de Pernambuco, e Recife estava subordinada a ela. Mas os revicenses pressionaram a metrópole e conseguiram elevar Recife à categoria de vila, desligando-a politicamente de Olinda. Os olindenses, então, com receio de não poderem saldar suas dívidas, correndo o risco de perderem suas propriedades para os revicenses, invadiram Recife em 1710. Então, deu início à Guerra dos Mascates. Durante a invasão, os olindenses destruíram o Pelourinho e a Câmara, marcos da administração portuguesa. A revolta dos Mascates, a Guerra dos Mascates, teve, né, inspiração muito do que aconteceu no processo de independência dos Estados Unidos e no processo de o que aconteceu, né, na Revolução Francesa, quando derrubaram a Bastilha, que era, né, a maior construção que representava o maior poder na França. Então aqui eles derrubaram o que? O Pelourinho e a Câmara, que é o maior representante, né, de poder que tinha na capitania. Portugal designou um novo governador para a capitania, com a missão de apaziguar os ânimos entre os senhores de engenho de Olinda e os mascates do Recife. Diversas prisões foram realizadas e Recife foi confirmada na condição de vila mais importante da capitania. A Guerra dos Mascates foi, na verdade, a luta da mata contra a praça, do engenho contra a loja e do Mozambo, filho da terra, contra o Reinó. Então aqui a gente vê também que foi uma revolta nativista porque, né, os olindenses se viram desfavorecidos diante da reação que a metrópole forneceu, né, aos olindenses. Então, por isso, né, que resultou, né,
em mais uma revolta, essa se denominou de guerra, né? Mas também vocês podem encontrar ela como título de revolta, certo? E a revolta de Vila Rica, na página 49, que aconteceu no ano de 1720. Essa foi uma das mais simples, nós vamos ler um pouquinho. A cobrança de impostos efetuada pela coroa portuguesa não era bem vista pelos mineiros, que se consideravam exploradores. Por conta disso, ocorreram vários conflitos entre eles e os administradores portugueses, sendo os mais importantes o movimento ocorrido em Vila Rica, a atual região do Ouro Preto. Esse conflito teve início quando o Conde de Assumar, o governador da capitania de São Paulo, tentou, a pedido da coroa portuguesa, reforçar a vigilância sobre a área de garimpo. O objetivo era pressionar os mineiros a pagar os impostos. Aqui nessa parte em destaque de marrom, a gente vai ler um pouquinho também, porque é um texto de Del Priore, e nós vamos compreender um pouquinho como que ocasionou essa revolta. Contudo, os mineiros começaram a pegar em armas e a fazer demonstrações de desagrados a tais medidas. Os dragões, que eram as tropas militares responsáveis pela segurança do Brasil, interviram e os primeiros tumultos pareciam ter arrefecido. Contudo, no dia de São Pedro, 28 de junho de 1720, em meio ao foguetório e a festas que serviam para encobrir a intenção dos rebeldes, explodiu a sedição. As intenções eram claras: matar o ouvidor, expulsar o governador, anular os registros nos quais se cobravam impostos aos mineradores, suprimir o monopólio do sal, da aguardente e do fumo pela coroa, entre outros. À frente do movimento, um rico português endividado em 30 arrobas de ouro com o governador, Pascoal da Silva Guimarães, senhor de mais de 2.000 escravizados e de 2 grandes fazendas. Tinha também o filho Aquapete, que denunciou, mas em vão. As autoridades, governador e ouvidor, nada fizeram para prender os implicados no movimento. Cauteloso, o Conde de Assumar preferiu reunir muitos homens com a finalidade de esmagar, de um só golpe, os sediosos. Invadiu Vila Rica no dia 16 de julho, casas foram queimadas, ruas inteiras destruídas e prisões feitas. A mais espetacular foi a de Felipe dos Santos Freire, um português representante das camadas populares e acusado de ser o maior instigador da revolta. Teve punição exemplar, condenado à morte e foi enforcado, seu corpo feito em pedaços. Aqui a gente tem a representação, da cena de como que aconteceu. Logo aí embaixo a gente tem essa imagem, certo? Então aqui a gente vê, nessa revolta aconteceu na região de Minas, atual região do Ouro Preto hoje. E aqui a gente vê também uma ação da metrópole, contra essa capitania, e então eles agiram, mas a gente viu também que aconteceu mortes e muitas destruições, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Nós encerramos o nosso livro didático. Agora a gente vai terminar o nosso livro de atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo, podem mandar. Um beijo e até a nossa próxima aula de História.